Mas é difícil, né? É muito complicado porque o torcedor quer ver o seu jogador jogando em seu time, não quer perder ainda mais em jogos importantes, e esse é sempre um problema. Mas você acha que pode ajudar nessa reconexão, termos jogadores mais que atuam no Brasil, que são mais conhecidos, Alicia, do público brasileiro? E para você, né, seguindo nessa toada, quem que sai fortalecido e quem também perdeu espaço nessa seleção diante desses dois jogos agora contra Chile e Peru? Eu acho que quem perdeu espaço quase que, né, certamente foi o Endrick, né? Não consegue, não consegue na ausência do Vini Júnior, não conseguiu na ausência do Pedro, né? Cada vez que as oportunidades, as portas se abrem no ataque do Brasil, elas se fecham para o Endrick, né? Ele já passou vários jogadores na frente do Endrick, inclusive o Igor Jesus, que estava sendo convocado pela primeira vez, deixando claro que assim o Endrick não é segunda e talvez nem terceira opção. E aí vira uma coisa meio que se retroalimenta, né? Porque ele dá pouco tempo para o Endrick, nesse pouco tempo o Endrick de fato não tem feito grandes coisas, não tem correspondido, né? Mas aí também a gente não sabe se tem tempo suficiente. Quando entra, ele tem pouco tempo para mostrar serviço, então assim, é o último a entrar, o primeiro a sair, né? Quando teve uma oportunidade de começar como titular, foi substituído ainda no intervalo. Então, para mim, fica claro que na seleção do Dorival, o Endrick não tem esse espaço, e quem sai fortalecido são, de fato, esses jogadores que a gente vem mencionando aqui, né? O Igor Jesus, o Luiz Henrique, especialmente, o Gerson, que para mim deveria ser titular da seleção, joga muito mais do que o Paquetá, e alguns jogadores na lateral que vão dando uma certa esperança numa posição em que a gente, né, tem sofrido já há muitos anos, né? Então, assim, a saída do Danilo, que também pode ser um dos perdedores, né? Se essa saída realmente se consolidar, e a entrada do Wanderson, a entrada do Abner na lateral, não sei se também se mantém com a volta do Arana, mas assim, começam a surgir alguns nomes um pouco melhores. Ainda acho que a gente tem uma deficiência no meio-campo. Ontem, de fato, melhorou muito com o Gerson e depois com o Andréas Pereira, mas essa parte da criação ainda é um problema para a seleção. Mas assim, vão surgindo novos nomes e como você mencionou, nomes de atletas que estão aqui no Brasil, né? Que tem essa coisa da associação com a seleção, né? Aproxima o jogador da seleção, porque tem muita gente lá que se passar na rua ninguém sabe quem é, jogadores que foram muito jovens para a Europa e estão em times medianos ali. Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? A hora que o Botafogo, a gente chegar na próxima data FIFA de novembro, né? Se o Botafogo seguir como deve seguir brigando pelo título brasileiro e estiver vivo na Libertadores, perder jogadores, né, para a seleção brasileira, aí eu quero ver essa conexão, como é que ela fica. Então, todo esse amor, né, e essa ode aos jogadores aqui vai depender do quanto prejudicar os clubes. E aí a gente está falando de Copa do Brasil, a gente está falando de um monte de gente que vai ser prejudicada, não só pela seleção brasileira, mas pelas outras seleções sul-americanas ou até seleção angolana, enfim, né? Tem jogador aqui do Brasil indo para todo canto. Mas eu vejo como os grandes nomes fortalecidos dessa data FIFA justamente os jogadores que atuam aqui no Brasil, né? E talvez o grande perdedor seja o Endrick e o Danilo, se ficar no banco, como merece pelas atuações que tem tido ultimamente. Eu tenho uns Tudo bem, perdedores diferentes. Deixa eu dar uns perdedores Diga, diferentes aqui. Renato. Eu caí aqui porque desabou um temporal aqui em Itaipava e aí a internet deu aquela tradicional piscada, né? Mas agora já está tudo legal. Eu acho que tem Mas um a luz grande... está aí, né, Renato? Não, a luz sempre fica porque eu botei aquele no break, eu tenho um no breakão aqui que aguenta meia hora. O problema é que quando dá um pico de luz, ainda que eu tenha o no break aqui, a internet dá uma... Mas olha aqui, voltando, sabe quem eu acho que sai muito perdido dessa história? O Paquetá e o Rodrigo. O Paquetá, para mim, é um caso de se pensar em não convocar mais, gente. Não convocar mais. O Paquetá não está jogando bulhufas e é aquele tipo daquele jogador que, se você mantiver no grupo, vai ficar um mal-estar, porque ele não vai gostar de ficar na reserva, ele não vai entender. E eu acho que o melhor que o Dorival fazia era deixar o Paquetá resolver primeiro a vida dele lá fora e botar o Gerson, por exemplo, que está jogando muito bem.
E o Rodrigo, para mim, é uma grande decepção. O Rodrigo não jogou bulhufas em nenhum dos dois jogos. Tudo bem que ele foi escalado na ponta esquerda, né? Coisa de Dorival. Como eu acho o Dorival parecido com o Tite cada vez mais na seleção, ele lembra o Adenor direto, né? Adora escalar jogador fora de sua posição. Mas, enfim, eu achei que o Rodrigo foi muito mal e o Paquetá também. Claro, nem quando o time está desentrosado como está o do Brasil, a tendência é que todo mundo caia um pouco de produção, né? Mas esses dois são jogadores que já foram muito melhores e que eu acho que não estão jogando bem na seleção. E os ganhadores, para mim, sem dúvida nenhuma, são os jogadores do Botafogo e o Gerson. Tem uma galera concordando aqui também. O Pato diz quem perdeu espaço: Danilo, Paquetá e Arana. E de fato, né, o Paquetá tem toda essa questão extra-campo que envolve, ele não sabe nem o prosseguimento da carreira dele, ele vai poder continuar jogando futebol, né? Então a gente imagina que isso vale muito, porque o desempenho dele caiu depois de toda essa questão. O Arana que está lesionado, né? Então não pode servir a seleção brasileira. Essa é a opinião do Pato. E o Plínio está dizendo aqui, aos poucos o Dorival vai montar uma bela seleção. Começou meio devagar, mas como eu acho ele muito bom, logo ele vai saber convocar os melhores. Então está gerando aqui uma certa discussão. O João Carlos está dizendo que não pode tirar o Rodrigo e deixar o Gerson, enfim.